Nós vamos, neste momento, visitar este documento de Código 06, Estatuto dos Servidores Públicos da PBH, que trata sobre o regime disciplinar. Nessa videoaula vou disponibilizar também um material de apoio na sala de aula virtual, e essa videoaula tem como intuito discorrer sobre este documento para melhor fixação. Título 8. Do regime disciplinar, capítulo 1. Dos deveres. Artigo 193. São deveres do servidor: 1. Observar as leis e os regulamentos. 2. Manter assiduidade e pontualidade ao serviço. 3. Trajar o uniforme e usar equipamento de proteção e segurança quando exigidos. 4. Desempenhar com zelo e presteza as atribuições do cargo ou função, bem como a. Participar de atividades de aperfeiçoamento ou especialização. B. Discutir questões relacionadas às condições de trabalho e às finalidades da administração pública. C. Sugerir providências tendentes à melhoria do serviço. 5. Cumprir fielmente as ordens superiores, salvo se manifestadamente ilegais. 6. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 7. Zelar pela economia do material sob sua guarda ou utilização e pela conservação do patrimônio público. 8. Com presteza e satisfatoriamente ao público em geral, prestando as informações requeridas, exceto as protegidas por sigilo. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. As requisições para a defesa da fazenda pública, bem como as solicitações da Corregedoria Geral e da Procuradoria Geral do município. 9. Tratar a todos com urbanidade. 10. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 11. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades ou as ilegalidades de que tiver conhecimento em razão do cargo ou função. 12. Representar contra abuso de poder. 13. Ser leal às instituições a servir. Capítulo 10. Das proibições. Artigo 184. É proibido ao servidor: 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. 2. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Exercer, durante o horário de trabalho, atividade a ele estranha, negligenciando o serviço e prejudicando o seu bom desempenho. 4. Aparecer ao serviço sem causa justificada perante a chefia imediata. 5. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 184. 6. Cometer a pessoa estranha fora dos casos previstos em lei o desempenho de atribuições que seja de responsabilidade sua ou subordinado. 7. Recusar fé a documento público. 8. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou à execução de serviço. 9. Ofender a dignidade ou o decoro de colega ou particular ou propalar. 10. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 11. Praticar ato contra a expressa disposição de lei ou deixar de praticá-lo em descumprimento de dever funcional em benefício próprio. Deixar de observar a lei em prejuízo alheio ou da administração pública. 13. Manter, sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente por consanguinidade ou afinidade até o 2º grau. 14.
14. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento Da dignidade da função pública. 15. Fazer contratos com o poder público por si ou como representante de outrem. 16. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham ações com o poder público, matéria que se relacione com a sessão em que estiver lotado. 17. Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente, até o 2º grau, de cônjuge ou companheiro. 19. Praticar a usura em qualquer de suas formas. 20. de forma decidiosa. Das responsabilidades. Capítulo 3. Artigo 195. O servidor é responsável civil, penal e administrativamente pelo prejuízo a que der causa contra a fazenda pública ou contra terceiros. Parágrafo único. A responsabilidade pessoal decorre de ação ou omissão dolosa ou culposa. Artigo 186. No caso de indenização à fazenda pública por prejuízo causado na modalidade dolosa, o servidor será obrigado a repor, de uma só vez, o valor correspondente. Parágrafo único. O valor da indenização somente será pago na forma prevista no artigo seguinte, na falta de bens que assegure a execução do débito pela via judicial. 187. A indenização à fazenda pública por prejuízo causado na modalidade culposa será descontada em parcelas mensais não excedentes a 5ª parte do provento ou da remuneração líquidos em valores atualizados. Artigo 188. A responsabilidade administrativa não exime o servidor da responsabilidade civil ou penal, nem pagamento da indenização a que ficar obrigado o exime da pena disciplinar cabível. Parágrafo único. A responsabilidade patrimonial e administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que dê como provada a inexistência do fato ou de sua autoria. 189. Tratando-se de dano causado a terceiros, a Fazenda Pública promoverá ação de regresso contra o servidor na forma prevista em lei, nos casos em que este agir com dolo ou culpa. Parágrafo único. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida na forma da legislação civil. Da acumulação. Capítulo 6. Artigo 190. Ressalvados os casos previstos na Constituição da República e na Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades da economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios, dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Artigo 191. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão ou mais de uma função pública. Artigo 192. O servidor municipal que acumular licitamente 2 cargos de provimento efetivo, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos de provimento efetivo, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Artigo 190. Para os efeitos do disposto no artigo 190, entende-se: 1. Por cargo técnico, aquele para cujo desempenho exige-se especialidade técnica definida, dispensado o diploma de nível superior. 2. Por cargo científico, aquele cujo desempenho requeira conhecimento científico correspondente, exigido o diploma de nível superior.
3. Cargo técnico-científico, aquele cujo desempenho requeira a aplicação de métodos técnicos organizados, que se fundem em conhecimento científico correspondente, exigido diploma de nível superior. Das penalidades. Artigo 190. Artigo 194. São penalidades disciplinares. 1. Repreensão. 2. Suspensão. 3. demissão ou rescisão de contrato. 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 5. Destituição de cargo em comissão ou de função pública. Artigo 195. Na aplicação das penalidades, bem como para efeito de sua substituição, serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e antecedentes funcionais. Artigo 196. A repreensão será aplicada por escrito nos casos de descumprimento de dever previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique a imposição de penalidade mais grave, bem como nos casos de violação das proibições contidas no artigo 194, inciso 1 a 10, se o servidor não for reincidente. Artigo 197. A suspensão será aplicada nos casos de reincidência nas faltas puníveis com repreensão, bem como nos casos de violação das proibições que não constituam infração sujeita à penalidade de demissão ou rescisão de contrato, e não poderá exceder a 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, deixar de comparecer quando comprovadamente convocado para prestar depoimento ou declaração perante a Corregedoria Geral do município ou perante quem presidir na forma desta lei, à sindicância ou ao processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3º. Quando houver conveniente serviço, a penalidade de suspensão poderá ser substituída por multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, na proporção de tantos dias multa quantos forem os dias de suspensão, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço. Artigo 98. As penalidades previstas nos artigos anteriores terão seu registro cancelado após o decurso de 5 anos de exercício, se o servidor não houver, neste período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo 1º. O cancelamento do registro não surtirá efeitos retroativos. Parágrafo 2º. O servidor não será considerado incidente para quaisquer efeitos disciplinares após o decurso do prazo previsto no caput. Artigo 199. A demissão e a rescisão contratual serão aplicadas nos seguintes casos. 8. Crime contra a liberdade sexual e crime de corrupção de menores em serviço ou na repartição. 9. Aplicação irregular de dinheiro público. 10. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo ou função para lograr proveito próprio ou alheio. 11. Lesão aos cofres públicos. 12. Dilapidação do patrimônio público. 13. Corrupção. 14. Acumulação ilícita de cargo, emprego ou função pública, desde que comprovada a má-fé do servidor. Parágrafo único. Aplica Penalidade previstas no caput deste artigo a servidor ou agente público que, no exercício de emprego, cargo ou função, ainda que temporariamente, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua condição superior hierárquico ou ascendência que lhe seja inerente. Artigo 200. Além dos casos enumerados no artigo anterior, é causa de demissão ou rescisão contratual sentença criminal passada em julgado que condenar o servidor a mais de 2 anos de reclusão.
Artigo 201. Verificando-se a acumulação ilegal de cargos em processo administrativo disciplinar, se for comprovada a boa-fé do servidor, ele optará por um dos cargos. Parágrafo 1º. Provada a má-fé, perderá os cargos que estiver exercendo no serviço público municipal e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Parágrafo 2º. Sendo um dos cargos, emprego ou função exercido em outra esfera administrativa, esta será imediatamente comunicada a demissão ou da rescisão contratual verificada na esfera municipal. Artigo 202. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que tenha praticado na inatividade falta punível com a demissão ou a rescisão contratual. Parágrafo único. Para efeito do disposto nesse artigo, ao ato de cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, seguir-se-á o de demissão ou de rescisão de contrato. Artigo 203. A destituição de cargo em comissão ou de função pública será aplicada nos casos de infração sujeita a penalidades de suspensão e demissão, quando exercido qualquer deles por servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Parágrafo 1º. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos da lei será convertida em destituição de cargo em comissão ou de função pública. Parágrafo 2º. Sendo o servidor detentor de cargo efetivo, a aplicação da penalidade de destituição do cargo em comissão ou de função pública não impedirá a aplicação das penalidades de suspensão ou demissão. Artigo 204. A demissão ou a destituição de cargo em comissão ou de função pública implicará o ressarcimento do erário público sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 205. A demissão para o detentor de cargo de provimento efetivo ou a destituição de cargo em comissão ou de função pública para o não detentor de cargo de provimento efetivo incompatibilizam o ex-servidor para a nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos. Artigo 206. Consideram-se decidiosas as condutas reveladoras de negligência no desempenho das atribuições ou a transgressão habitual dos deveres de assiduidade e pontualidade. Artigo 207. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Parágrafo único. O processo disciplinar administrativo instaurado pela Corregedoria Geral do Município para apuração do abandono do cargo, no qual serão assegurados a ampla defesa e o contraditório, será sempre precedido da publicação no Diário Oficial do Município de edital de convocação do servidor para comparecer ao órgão em que estiver lotado. Artigo 208. Resguardado o devido processo administrativo, a penalidade disciplinar será aplicada. Parágrafo 1º. No âmbito da administração direta, 1. Pelo prefeito, quando se tratar de demissão ou de rescisão contratual, destituição de cargo em comissão ou de função pública, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e suspensão por mais de 30 dias ou multa equivalente, após prévia manifestação da Controladoria Geral do Município, pelo corregedor do município, nas demais hipóteses. Parágrafo 2º. No âmbito da administração indireta do município, pela autoridade máxima da entidade em que tiver lotado o servidor, empregado ou agente público. Artigo 209. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 210. Constarão do assentamento individual todas as penalidades impostas ao servidor, incluídas a falta de comparecimento às sessões do Tribunal do Júri, para o que for sorteado. Parágrafo único. Sem prejuízo das penalidades previstas na lei processual, serão considerados suspensão os dias em que o servidor deixar de atender às convocações do Tribunal do Júri. Artigo 211. A ação disciplinar prescreverá quando, primeiro, em 5 anos, no caso das infrações puníveis com demissão ou rescisão contratual, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade ou destituição de cargo em comissão ou de função pública. 2. Em 2 anos, no caso de infrações feitas apenas de suspensão.
3. Em 6 meses, no caso de infrações sujeitas à pena de repreensão. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a ocorrer na data em que o fato imputável ao servidor se tornou conhecido pela administração pública, sendo interrompido com a edição da portaria que instaurar o processo administrativo disciplinar, o PAD. Parágrafo 2º. Os casos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares que correspondam a fatos nela tipificados. Terceiro, interrompida a prescrição nos termos vistos no parágrafo 1º deste artigo, será iniciada a contagem de novo prazo prescricional após a manifestação do Corregedor-Geral prevista no inciso 10 do artigo 237 desta lei, ou após o transcurso do prazo definido no artigo 234 desta lei, prevalecendo e ocorrer primeiro. Parágrafo 4º. A contagem do prazo prescricional previsto no parágrafo 1º deste artigo, considerar-se-á o prazo prescricional previsto para a penalidade mais grave configurada na portaria. Ficamos por aqui.